Olá, pessoal! Agora nós vamos dar continuidade aos poderes do empregador. E vamos falar sobre o poder de controle e fiscalização que o empregador tem. Esse é um tema bastante interessante que nós colocamos, né? E aí vem algumas perguntas. O empregador, ele pode controlar o empregado de que forma? Ou fiscalizar o empregado de que forma? Primeiro e mais tranquilo que nós já pensamos é a questão do ponto, o controle de jornada. O empregador pode controlar o horário do empregado? Sim, ele pode fazer o controle, né? E até deve, dependendo do número de empregados que ele tem, a legislação até obriga que ele tenha o registro desse ponto. Até 10 funcionários ele está dispensado. Acima de 10 funcionários ele é obrigado a manter esse controle de ponto. A questão é, quando a gente fala do controle de ponto, é importante também observar que a CLT, ela estabelece que o empregador é que vai escolher o ponto, se é manual, se é mecânico, se é eletrônico, ou, após a reforma trabalhista, até outros tipos de ponto, como login, logout, também podem ser adotados pelo empregador. Bem, mas ainda em relação ao poder de controle e fiscalização, o que nós podemos exemplificar? O empregador pode exigir que o empregado use uniformes, ainda que o empregado não goste. O único detalhe é que esse uniforme, ele não pode ser algo que venha causar constrangimento, que cause estigma ao empregado, né? Então, por exemplo, exigir que as mulheres trabalhem de top, de mini saia, esse tipo de situação causa constrangimento às pessoas. Então, não pode ser exigido, tem que ser um uniforme adequado. Mas quando eu falo sobre esse tema de uniformes, alguns alunos me perguntam o seguinte: então quer dizer que não é possível contratar uma pessoa para usar fantasia, né? Aquele cachorrinho da Emive, por exemplo. Então, nesse caso, é constrangedor? Ele pode mover uma ação? Não, é diferente, porque aquele profissional, aquela pessoa que usa aquela fantasia da Emive, por exemplo, ela foi contratada com essa finalidade, então ela sabia o que viria. É diferente de nós falarmos de um uniforme que o empregador a cada momento vai exigir de uma forma, tá? Então é importante lembrar disso, exceto quando o tipo de uniforme fizer parte da contratação. E mesmo assim, se não causar ofensa à dignidade do trabalhador, ele será aceito. Um detalhe importante também de pontuar a respeito de uniforme é que o empregador também pode colocar logomarcas, pode colocar propagandas dos seus fornecedores sem que o empregado tenha qualquer direito ao uso de imagem, pedir uma indenização por esse motivo. Eu digo isso porque antes da reforma trabalhista havia muitas ações e as pessoas ganhavam indenizações. A reforma trabalhista trouxe dispositivos específicos para dizer que o uso de logomarcas, de promoções das camisas, né, nos uniformes dos empregados, não dá ao empregado, não dá ao trabalhador qualquer direito à indenização. Bem, seguindo o nosso tema, nós também podemos falar que poder de organização, melhor dizendo, que poder de controle e fiscalização é fiscalização por vigilância de câmera. O empregador pode colocar câmeras no local de trabalho? Hoje até não é uma questão que se coloca muito, né? As pessoas hoje entendem que as câmeras são tão comuns que não se questiona muito. Mas no início, quando elas começaram a ser usadas, houve muito questionamento. Havia empregados que entravam com ações trabalhistas pleiteando direito à indenização por danos morais porque tinha havido uma invasão da sua privacidade. E aí algumas ações foram procedentes, mas depois isso passou. Porque hoje, muito mais do que a sua intimidade, do que a sua vida privada, é você, por exemplo, ter a segurança que caso de assalto é possível se verificar, né, quem é que foi, etc. Um aditivo que vem sendo colocado nessa questão de câmeras, nessa questão de gravação, é também colocar o áudio. Houve os mesmos questionamentos iniciais sobre a possibilidade de invadir a vida privada, a intimidade. Também hoje é pacífico, porque existem negócios onde é necessário. Mas nós precisamos fazer algumas ressalvas em relação a essa gravação, a esse tipo de filmagem. Primeiro, o empregado ele precisa ser informado de que há uma gravação. Não pode ser câmera escondida, né? Não é um Big Brother que o empregado está participando. Então, ele precisa saber que ele está sendo filmado.
Um outro detalhe é que existem alguns locais em que a empresa não pode colocar câmeras. Por exemplo, ela não pode colocar câmeras no local onde o empregado troca sua roupa, no vestiário. Mas pode colocar no vestiário a câmera para poder filmar os armários, os locais onde se guardam as roupas, né, os bens dos empregados. Por quê? Porque em caso de furto é fácil de identificar. Outro dia eu estava dando aula numa pós-graduação e uma aluna me colocou o seguinte, que havia lá na empresa o vestiário e tinha câmeras justamente apontando para o lado onde havia os armários. E a parte dos chuveiros, da troca de roupas, era diferente, era separada até por uma parede. Mas alguns funcionários, na pressa e, né, pelo jeito que queriam trocar, trocavam ali já perto dos armários, próximo às câmeras. E alguns empregados acionaram a justiça dizendo que aquilo ali feria a sua intimidade porque havia câmeras e que gravavam as suas imagens. Algumas pessoas ganharam, né? Foi feita perícia e verificou-se. O que nós poderíamos, né, dar de consultoria para uma empresa como essa, se nós tivéssemos uma situação dessa no nosso escritório? É possível colocar câmera no mesmo lugar? Sim, a empresa está errada? Não, mas ela deveria ter colocado ali um aviso que haveria câmeras e um outro aviso dizendo que era proibido que o empregado trocasse de roupa naquele local, uma vez que havia filmagens. Como ela não colocou essa informação, então ela acabou tendo um problema trabalhista que poderia ser simples a sua solução, né? Outra questão em relação ao poder de fiscalização e controle é em relação às revistas. O empregado pode ser revistado? A questão é que pode. O que não pode ter são as revistas íntimas. O que são revistas íntimas? Revistas íntimas são revistas onde há o toque, onde há a proximidade do corpo, onde tem que se tirar peças de roupa. Essas revistas, especialmente no caso das mulheres, porque é um artigo específico sobre isso, não é possível fazer revistas íntimas nas mulheres. E qualquer tipo de revista que tenha que ser um pouco mais próxima, é necessário que seja mulher revistando mulher e homens revistando homens, para que não haja qualquer tipo de problemas, de ofensa, né? De ferir a dignidade, a intimidade do trabalhador. Mas fiscalizar bolsas, fiscalizar pertences, isso é possível. Mas tem um detalhe, a atitude do empregador não pode ser discriminatória, essa atitude do empregador não pode ser direcionada, sempre o mesmo empregado, o mesmo grupo de empregados, deve haver um sorteio para que seja aleatório, se a empresa for muito grande e tiver um número grande de funcionários, ou então que sejam todos os empregados. Lembrando que deve-se evitar, ou melhor, não se pode fazer na presença de clientes, porque o cliente não sabe que é um procedimento da loja, né? Não sabe que é um procedimento padrão, pode entender que aquele funcionário tem uma conduta que não é correta ou interessante. E ainda, em relação a esse poder, uma outra pergunta que eu sempre faço é em relação aos e-mails. A empresa pode fiscalizar os meus e-mails? Quando eu faço essa pergunta em sala, os alunos respondem, sim, professora, o e-mail institucional a empresa pode verificar? Isso é claro, isso a gente não tem dúvidas, porque o e-mail institucional ele foi criado com o seu nome, mas com o restante do nome da empresa. Então, o próprio nome diz institucional, foi criado para atender às necessidades da empresa. Mas e o seu e-mail pessoal pode ser verificado? E aí é que as pessoas não sabem. A resposta é depende. Depende de quê, professora? Depende da condição. Eu vou explicar. Tem empresas que dizem o seguinte, há uma regra interna dizendo que não se pode utilizar o e-mail pessoal, até por conta do uso de dados, que existem dados sigilosos, que existe um setor específico de TI que faz uma varredura por conta dos clientes, de informações que passam por ali. Se esse empregado eventualmente usa o seu e-mail pessoal, ele corre o risco do setor de TI fazer uma varredura e verificar o seu e-mail pessoal. E caso o seu e-mail pessoal tenha um conteúdo que contrarie as regras da empresa, um conteúdo que vá de encontro ao contrato de trabalho, esse empregado pode sofrer inclusive penalidades. Então, muita atenção. A regra é que o e-mail institucional é para atender a empresa, então cuidado com o que se escreve nesse e-mail. E o e-mail pessoal, ele pode ser verificado desde que haja uma proibição da empresa nesse sentido. E quando eu falo de internet, eu gosto sempre de fazer um apontamento aqui.
em relação a esse controle e fiscalização. A sua vida na internet pode ser verificada pela empresa? A resposta é sim. Várias pessoas já foram dispensadas por justa causa por conta de postagens que fazem na internet. Então é importante ficar atento sobre isso. Pessoa que dá atestado médico e posta que tá na festa, que tá em sítio. Pessoa que fala que tá doente, tá viajando. Posta coisas falando mal da empresa ou fala que os concorrentes são melhores do que a sua empresa. Enfim, a sua postura na internet, ainda que seja sua liberdade, ela tem que condizer com o seu contrato de trabalho. E isso não precisa ter nenhuma regra específica, algo colocado no contrato de trabalho, não. Então, muita atenção com o que você posta nas redes sociais, porque isso realmente pode ser utilizado contra você. Muitas empresas, no próprio processo seletivo, utilizam essas informações para selecionar ou até para descadastrar, né? Para poder eliminar candidatos que têm uma conduta que não condizem. Então, muita atenção, que as redes sociais hoje, elas são tão públicas e muitas pessoas têm acesso. E não caia na bobagem de achar que você bloqueou, que só os seus amigos vêm, porque amigo tem amigo de amigo e uma hora isso aparece. Ok? Então essas são as principais informações sobre o poder de controle e organização.